Certo, pessoal, neste vídeo fomos a uma casa de fraternidade e pregamos o evangelho para fraternidades e irmandades de uma faculdade na região sudeste dos Estados Unidos. Mas antes de começarmos o vídeo, quero lembrar vocês que estamos viajando pelos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia em 2026, trazendo uma turnê de podcast ao vivo para uma cidade perto de você. Se você quiser ter comunhão conosco, ficar conosco, adorar Jesus, abrir a palavra juntos em um ambiente onde todos podemos nos reunir, vá para jesusinthestreet.org Tour. Compre seus ingressos, começaremos na Austrália no início de fevereiro, depois na Nova Zelândia e então atravessaremos a América em um ônibus. Estamos super animados e quero ver você lá. Então vá para jesusinthestreet.org Tour, garanta seus lugares, compre seus ingressos e aproveite o vídeo quando pregarmos o evangelho para essas fraternidades e irmandades. Obrigado por virem, acho que é legal. É terça-feira à noite no meio da semana em um campus universitário e estamos falando sobre Jesus. Primeiramente, um grande obrigado à Fiji por nos receber. Pudemos vir no início do ano e passar um tempo com os caras e foi divertido. Então, estou muito feliz por estar aqui. Vou orar por nós antes de começarmos e depois conversaremos. Está bem? É totalmente legal responder também. Tipo, você pode responder pra mim. Estamos todos apenas relaxando, certo? Certo, Jesus. Muito obrigado por hoje, Deus. Obrigado por nos permitir encontrar, falar sobre você, glorificar você. Jesus, tudo o que queremos é você. E é evidente em nossas ações esta noite, ao aparecer que só queremos saber mais sobre você, aprender mais sobre você e amar você. Então, Deus, nós te amamos, obrigado e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Certo? Então, se você tem suas Bíblias ou o aplicativo da Bíblia, eu vou estar em Mateus 7. Vou falar por talvez 15 minutos sobre algo que sinto que o Espírito Santo falou comigo especificamente para esta noite. E depois vou abrir para perguntas, porque todos nós viemos de diferentes caminhos na vida. Mateus capítulo 7, versículo 21. E quando eu estava orando, algo que tentei tornar um ritmo constante na minha vida é perguntar a Deus: o que você quer dizer? Porque tentamos falar tanto, certo? Eu gosto de falar, gosto de conhecer pessoas, gosto de fazer coisas que eu quero fazer. E estou tentando tomar muitas decisões agora sobre o que Deus pensa. E às vezes é em cima da hora, mas Deus sempre dá um jeito. E quando soubemos que viríamos aqui, foi como se Deus me atingisse como um caminhão. E o que estamos prestes a ler é, eu acho, uma das passagens mais assustadoras da Bíblia em toda a Escritura. Por que leríamos a passagem mais assustadora da Bíblia em toda a Escritura? Porque eu não acho que precisa ser tão assustadora para nós, e eu quero falar sobre isso. Então vamos ler juntos. Jesus diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e não expulsamos demônios em teu nome, e não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? E então eu lhes direi: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Lembro-me de crescer e ouvir isso pela primeira vez. E quase me borrei todo, certo? Com a ideia de pensar que um dia estarei diante de Deus. E existe a possibilidade de que Deus olhe na minha cara e me diga: aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Que Deus vai sentar lá e olhar pra mim e todas as coisas incríveis que fiz, porque sou um ser humano incrível, e Deus vai dizer: aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Quero dizer, aos 8 anos de idade, eu tinha uma compreensão que entendia que isso não me cai bem às vezes quando leio. E por alguma razão, isso me assusta às vezes pensar que eu poderia ficar diante de Deus um dia e olhar pra Ele no rosto e Ele vai me dizer que nem sabe quem eu sou, não vou mentir. Mesmo depois de me tornar cristão, isso me atingiu ainda mais forte, essa passagem das Escrituras, porque eu gosto de falar sobre Jesus, eu gosto de falar sobre minha fé. Quero dizer, quando eu tinha 17 anos, Deus salvou minha vida. Eu ia tirar minha vida uma noite. Eu tinha depressão e ansiedade extremas, e na noite em que ia tirar minha vida, Jesus me impediu, e quando Jesus intervém radicalmente na sua vida, muitos de vocês têm experiências diferentes. Talvez tenha sido apenas uma compreensão sobrenatural que Deus fez isso, né? Ou talvez Deus tenha feito algo incrível na sua vida, ou talvez você tenha sido criado na igreja e tenha colocado fé em Jesus há muito tempo e use esse rótulo de cristão. E nós pensamos sobre isso, e eu falo sobre minha fé, e estou aqui pensando, eu poderia potencialmente estar falando sobre minha fé e um dia estar diante de Deus e Ele poderia dizer: afastem-se de mim, eu nunca te conheci. E isso me assustou, e às vezes ainda me assusta. Mas acho que ultimamente, especialmente depois, não sei se vocês ligaram o noticiário, mas nunca são boas notícias agora. Sabe, tipo, você abre seu celular, abre o TikTok e só recebe notícias ruins. É a única coisa que viraliza. Por que isso? Por que é assim? Porque as notícias ruins são a única coisa que vende agora. Porque as notícias ruins são a única coisa para a qual direcionamos nossos olhos, nossas mentes e nossos corações. Tipo, por que fazemos isso? É como se amássemos fofoca, não importa o quão extrema seja. Nós nos inclinamos para as notícias ruins e não há nada de bom por aí. Depois de muitas coisas que têm acontecido no mundo, fui atingido mais fortemente agora do que nunca com esta passagem aqui, e posso afirmar com confiança diante de todos nesta sala que isso não precisa ser tão assustador. E Jesus começa dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Jesus faz uma declaração ousada para as pessoas religiosas da época. Cobradores de impostos, prostitutas e pecadores. Vocês estão falando comigo naquele dia? Não estão falando com o celular? Vocês não estão falando com as coisas em que afogam seus problemas? Nem com o livro de autoajuda, bruxaria ou o que for. Vocês não estão falando com sua sexualidade. Estão falando com Jesus naquele dia. É isso que estará diante de vocês naquele dia.
Um dia estaremos diante do Deus do universo, e nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções e nossas palavras vão testemunhar contra nós mesmos. Não podemos esconder os erros que cometemos. Não podemos esconder o fato. Não podemos mentir e dizer, eu não fiz isso. Isso testemunha contra nós mesmos. E ele faz uma referência. Ele diz, olha, há pessoas que fazem muitas coisas grandiosas por mim. Elas expulsam demônios em meu nome. Elas curam os doentes em meu nome. Elas profetizam em meu nome. Eles fazem muitas coisas em meu nome. E note que é no poder de Jesus. Não é nas suas obras, não é no que você faz, é o poder de Jesus que as pessoas ouvem, é o nome de Jesus ao qual os demônios respondem. É o nome de Jesus que cura os doentes, é o nome de Jesus que move as montanhas. E ele diz, olha, as pessoas fazem muitas coisas grandiosas. Mas ele diz nesse versículo 21, ele diz, aqueles que fazem a vontade de meu Pai entrarão no reino dos céus. Acho que às vezes, porque essa passagem pode parecer tão assustadora, é porque temos, os capítulos e os títulos sobre isso, sabe? Que meio que explicam tudo. Mas é pra fluir, certo? Então Jesus tem pregado o mesmo sermão de Mateus 5-7 nesta passagem, certo? O sermão da montanha, de onde tiramos as bem-aventuranças e todas essas coisas grandiosas. Então esta mensagem está fluindo e Jesus não está tentando nos deixar no suspense. Certo, então se você é alguém que ouve essa passagem que diz, estou com medo, podemos realmente ter esperança, porque a passagem anterior, se você olhar nas escrituras, diz, a árvore e seus frutos. Diz que Jesus está olhando para os frutos das vidas das pessoas. Jesus está olhando para ver qual é o fruto da sua vida, o que você está semeando na sua vida e o que está saindo. Uma macieira, quando você planta uma semente de maçã, não precisa se esforçar para crescer maçãs. Você não vê uma macieira suando para crescer algumas maçãs nela. Sabe o que quero dizer? Não precisa se forçar a crescer maçãs. Cresce maçãs porque foi feito para isso. E você e eu fomos projetados para caminhar em relacionamento com Deus, mas a maldição do pecado no mundo nos separou de Deus e envenenou a árvore. E é por isso que você tem cristãos que, quando são pressionados, saem ódio, egoísmo e vaidade deles. Se eu espremesse uma laranja e saísse suco de maçã, você me olharia como se eu fosse louco. Mas é por isso que quando você espreme pessoas que afirmam ser cristãs, sai ódio, fofoca, egoísmo. E Jesus diz, estou olhando para o fruto da sua vida. E obviamente, na época, os fariseus eram os caras mais perversos de todos. Eles deveriam ser os caras religiosos, os caras de terno e gravata, os caras que eram todos divertidos, os caras que usavam um rótulo de cristão no peito tão grande que tinham que fazer todos saberem, ei, eu sou cristão, eu sou o cara que segue a lei. Esses eram os caras de quem ele estava falando e ele está falando para muitos de nós nesta sala. E é um exame de consciência para mim dizer, o que está acontecendo com a minha vida? Ele diz, estou procurando frutos. E então a pergunta é, qual é a vontade de Deus? O que é então? Eu sou perguntado isso o tempo todo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? O que é isso? E há uma citação famosa que diz, se você quer ouvir a vontade de Deus para a sua vida em voz alta, leia a sua Bíblia em voz alta. A vontade de Deus para a sua vida está nesta carta de amor que temos encadernada em 66 livros nesta coisa de couro e é bonita e agradável. E podemos destacar e sublinhar e é ótimo. A vontade de Deus está nisso para você. E a vontade de Deus para a sua vida é que você o ame tanto que esteja disposto a entregar sua vida por ele. E porque você o ama tanto, você ama as pessoas. Veja, as pessoas que ele está descrevendo, que estão diante dele no dia do juízo, dizendo, bem, Jesus, olha o que eu fiz. Esse é o problema, porque é tudo sobre o quão arduamente eles fizeram aquelas obras para Deus e não Deus através deles. As coisas que fazemos para Deus devem ser um transbordar de nossa vida, não devem ser a razão pela qual estamos chegando lá. A Bíblia é muito clara. Se eu coloco minha fé em Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados, é isso que me justifica. É isso que me leva até lá. Não são as obras. As obras são evidência de que eu realmente acredito no que digo acreditar. A maneira como trato as pessoas e amo as pessoas, a maneira como ajo, é evidência de que realmente coloco meu dinheiro onde está minha boca. Sabe o que estou dizendo? Tipo, isso é coisa séria. Quero dizer, quão frustrante é quando você ouve o tempo todo, cara, eu odeio a igreja. Você não odeia a igreja, só odeia pecadores, pessoas más, quem faz coisas estúpidas e toma decisões ruins. Não odeia a igreja de verdade, nem a Deus de verdade. É apenas uma representação errada. Então as pessoas com quem ele está falando são as pessoas que têm uma rebelião sem fé. Essas pessoas que têm uma rebelião sem fé são aquelas que dizem, sim, eu sou cristão da boca para fora, mas minhas ações estão muito longe disso. O que sai de você quando a vida te testa? E não estou falando só de vez em quando, porque não sou perfeito. Estou apenas falando sobre o que sai de você quando a vida te testa. Ele diz, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vejam Deus ama as coisas que fazemos. Mas à custa da nossa própria alma, isso parte o coração dele. Houve um período, uma fase da minha vida em que eu estava super ocupado viajando e pregando para as pessoas e foi ótimo e incrível. E eu estava tão esgotado e tão cansado. Eu não tinha tempo para pessoalmente me conectar com Jesus em um nível íntimo. Eu senti o coração de Deus se partindo por mim, porque eu estava operando a partir de um lugar de dons.
Eu estava operando a partir de um lugar de esforço. Eu estava me forçando. Vocês entendem o quadro que estou pintando aqui? Tipo, não se trata apenas de quão duro você pode fazer as coisas. Trata-se de viver uma vida tão íntima com Jesus que o transbordamento da sua vida é o que está sendo espremido. Tipo, quando você anda porque é íntimo de Jesus, quando as pessoas entram nessa bolha pessoal, chamada seu espaço pessoal, elas recebem nada além de Jesus. Que quando as pessoas mexem com você, ou a vida te testa, ou talvez você seja demitido do seu emprego, ou talvez, eu não sei, eu não sei quais problemas as pessoas têm na faculdade, eu não vou pra faculdade. Eu gostaria de poder me conectar com você nesse nível. Eu não sei, talvez a Irmandade te expulse ou algo assim. Eu não sei como isso funciona. Mas você entende o que eu estou dizendo? Tipo, a vida vai te testar de alguma forma. E tipo, agora estamos em um período em que o tempo é curto. Estamos em um período em que não temos a promessa do amanhã. Estamos em um período em que acordamos todos os dias como se tivéssemos a promessa do amanhã. E muitas pessoas acordam como se fosse um dia normal e não conseguem deitar a cabeça no travesseiro naquela noite. Afastem-se de mim, vocês que não têm fé genuína em mim, mas colocam toda a sua fé nas coisas que fazem. E então, imediatamente após essa passagem, Jesus nos dá a resposta para evitar toda essa porcaria. Ele diz: construam seu alicerce sobre a rocha, que sou eu, que é a minha palavra. Jesus está chamando você e eu para uma conexão pessoal e íntima com Ele. Se eu conhecesse o Michael Jordan amanhã e me apresentasse e ele me dissesse o nome dele e conversássemos por 5 minutos e eu viesse aqui e dissesse tipo, pessoal, eu conheci o Michael Jordan e ele sabe quem eu sou. E na semana seguinte vocês vissem o Michael Jordan e dissessem: Você conhece o Bryce? E ele diria: quem é esse? Você saberia que ele não me conhece. Eu teria que passar um tempo íntimo com o Michael Jordan. Eu teria que fazer refeições com ele. Talvez eu jogasse basquete com ele. Talvez fôssemos dar uma caminhada. Talvez fôssemos fazer isso. E depois de passar um tempo com o Michael Jordan, talvez percebêssemos que desenvolvemos uma amizade juntos. Assim, quando você perguntasse a ele: você conhece o Bryce? Ah, sim, eu conheço o Bryce. Nós fizemos isso na semana passada e eu acabei de falar com ele esta semana. Ele está indo muito bem. ouvi dizer que ele vai fazer tal coisa. Temos que construir esse mesmo relacionamento com Jesus Cristo. O Deus onisciente do universo deseja conhecer as coisas sobre você de tal maneira, não porque ele já sabe, mas porque ele quer que você conte a ele o que está passando, pois ele quer construir uma amizade com você. Ele poderia trapacear o dia todo dizendo o que sabe sobre você. Quero dizer, ele sabe as coisas que você vai fazer amanhã. Ele poderia falar com você agora e dizer que você vai fazer isso amanhã, mas ele deseja que você se aproxime dele de uma maneira humilde que busca amizade com Deus. Quero dizer, temos que parar de ver Deus como um ditador cósmico. Temos que parar de ver Deus como um pai abusivo. Temos que parar de ver Deus como este ser humano maligno governante. Como ele nos ama o suficiente para enviar seu próprio filho para morrer por nós. Quero dizer, isso não te deixa impressionado? Quero dizer, a única coisa que você não pode evitar nesta vida é a morte. Você e eu não podemos evitar chegar ao túmulo e vamos ser enterrados debaixo da terra e não haverá paz suficiente para nos desenterrar. E ou você e eu vamos pagar com o nosso pecado, com o nosso próprio sangue, ou podemos colocar nossa fé no homem que pagou por nosso pecado com seu sangue, e esse sangue é o que vai nos limpar e nos perdoar. Pessoas boas não vão para o céu. Pessoas legais não vão para o céu. Pessoas perdoadas vão para o céu. Pessoas fiéis vão para o céu. Aqueles que fazem a vontade do Pai, essas são as pessoas que estão unidas em um relacionamento com Ele. E eu não sei sobre você e eu, mas no tempo atual, quando não me é prometido o amanhã, e a maldade e loucura acontecendo e toda essa confusão, isso me faz querer ter certeza de que sou tão fiel a Jesus que, quando eu estiver diante dele no dia do julgamento, ele já saiba quem eu sou. A vida não começa quando morremos e o enfrentamos em nosso corpo espiritual. A vida começa no segundo em que você coloca fé sincera em Jesus Cristo. Nesta vida, quando você coloca fé em Jesus Cristo, não precisa temer a morte, porque você estará mais vivo do que nunca no segundo em que estiver diante dele. E você estará mais vivo agora, porque as coisas que enfrenta não precisam ter controle sobre você. Isso faz sentido? Eu não quero que fiquemos presos em, viver em um mundo meritório, onde estamos, trabalhando para a perfeição, porque é isso que é, normal, sabe? Nós, trabalhamos por tudo. Eu coço suas costas se você coçar as minhas. Sabe, eu faço isso por você se você fizer isso por mim. E é assim que vivemos nossas vidas agora. E às vezes isso se traduz para Jesus, mas essas são as pessoas que ele diz: afastem-se de mim. Eu nem te conheço. Você não dedicou tempo para me conhecer. Você não dedicou tempo para construir um relacionamento comigo. Você só se importa com o que está fazendo. Só se importa com as coisas que faz e quer ser visto. Sabe o que Jesus diz para essas pessoas? Ele aborda isso um capítulo antes, quando fala sobre dar aos necessitados, não deixando a sua mão esquerda saber o que a sua mão direita está fazendo. Ele diz: para que não sejam vistos pelos outros, já receberam a sua recompensa. Ou seja, as pessoas que fazem coisas para serem vistas por outras pessoas conseguiram o que queriam, olhares. Eles foram vistos. Sim, você conseguiu o que queria, mas quando fazemos as coisas a partir de um lugar de amor, quando fazemos as coisas do transbordar do nosso coração, é aí que é genuíno, é aí que é sincero.
Quero orar por nós. Quero orar para que não deixemos de lado essa passagem. Quero orar para que vejamos Jesus corretamente. Quero orar para que isso seja o que move nosso coração. Porque o que move o coração de Deus não são as coisas que fazemos. O que move o coração de Deus é quem você é e amá-lo. Então vou orar por nós bem rápido. Vou abrir para perguntas e podemos falar literalmente sobre qualquer coisa sobre Jesus e... Tá bem? Vocês estão bem com isso? Deus, nós te amamos tanto e te agradecemos por nos acordar. Deus, não temos a promessa do amanhã e vivemos todos os dias como se tivéssemos a promessa de um futuro. Mas Deus, tu nos dás uma graça que nos permite acordar. Deus, precisamos de total dependência de ti porque não conseguimos fazer isso sozinhos. Quando tentamos fazer por conta própria, Jesus, nunca funciona. Falhamos, fracassamos, e isso explode em nossa cara significativamente mais do que se tivéssemos apenas confiado em você. Então, Deus, você nos permitirá continuar confiando em você. Deus, você nos convencerá a continuar confiando em você. Deus, plantarias a tua palavra em nossos corações para que possamos confiar em ti acima das palavras do inimigo. Deus, agradecemos que o teu desejo é nos amar. Deus, agradecemos que nos tens amado. Deus, agora pedimos-te força. Darias-nos força para te amar com todo o nosso coração, alma, mente e força? Darias-nos força para continuar a ser obedientes? Darias-nos força para continuar a te amar? Deus, agradecemos-te, amamos-te, louvamos-te. É em teu nome que oramos. Amém. Então, vamos abrir espaço para perguntas e bate-papo caso vocês tenham alguma dúvida. Eu não sei tudo, mas por algum motivo as pessoas sempre me fazem perguntas. Então achei melhor esclarecermos tudo. Que conselho você pode dar? Que pareça um cristão renovado, uma fé nova. Que conselho você pode me dar sobre isso? Tive um dos anos mais difíceis da minha vida. Ela acabou de me perguntar, como foi seu primeiro ano como cristão? Tive um dos anos mais difíceis da minha vida sendo cristão. Às vezes pensamos que ser cristão é como dizer uma oração mágica, e então, sua vida é só sol e arco-íris e, sabe, tudo está bem. Legitimamente o pior ano da minha vida. Nem estou brincando. Estou falando sobre perder amizades. Estou falando sobre o desmoronamento da minha família. Estou falando sobre, não ter ninguém pra recorrer, avô morre de câncer, próximo, um parente com quem eu era super próximo dele, tudo isso. E você vê, a realidade é que, quando você vive pra si mesmo e vive pro mundo, Satã, não se importa. Ele diz, sim, continue fazendo o que está fazendo. O maior inimigo de Satã não é a pessoa que está se afogando em seus próprios desejos e orgulho. O maior inimigo de Satã é aquele que encontrou a liberdade da qual ele está tentando nos distrair. A vida real, a vida que fomos projetados para viver, é uma em união com Jesus. E quando o seguimos, o diabo tenta nos derrubar, porque Satanás era originalmente um anjo e caiu no céu, ele não pode ser redimido. Então ele está tentando puxar todos para baixo com ele. Isso faz sentido? Então, só porque sua vida é difícil, não significa que Deus não ama você. Isso faz sentido? É a lógica sobre os sentimentos. Temos que confiar. Então, quando penso em quando estou passando pelo ano mais difícil da minha vida, nunca vou esquecer, um pastor me disse, quando você se alegra com Deus nos bons momentos, você tem que se alegrar com Ele nos sofrimentos, porque você experimenta algo com Deus quando se alegra com Ele nos sofrimentos, porque Ele sofreu por nós. Se alguém vai entender como são os tempos difíceis, melhor do que você mesmo é ele, porque ele viveu no mundo perverso com as mesmas tentações, exceto que ele não caiu em pecado. E então ele morreu a morte que o seu sofrimento está causando nele, e o meu sofrimento causou nele. Então, quando olhamos dessa forma e pensamos, ok, na verdade, Jesus me entende, não é esse o problema, quando passamos por coisas, você já teve aquele amigo que tenta te dar conselhos durante um momento difícil e você fica cara, você não faz ideia do que está falando, você não entende o que estou passando, por que você está me dando conselhos? Você meio que quer alguém que te escute. Jesus entende você, ele vai entender você melhor e temos que nos apegar a ele, porque nesses momentos baixos, ele quer que confiemos nele. Como era a ambição antes e depois de Jesus? Como é a ambição? Como era a ambição antes e depois de Jesus? Bem, antes de Jesus, a ambição parecia egoísmo. Eu estava tentando alimentar a mim mesmo, alimentar meu coração. Todo ser humano tem um buraco do tamanho de Deus em seu coração. E o desejo humano natural é descobrir como encaixar a peça do quebra-cabeça ali. E então nos voltamos para o pecado, nos voltamos para a vergonha, nos voltamos para essas coisas. E cheguei a um ponto em que estava voltando ao pecado, não porque achava que funcionaria, mas porque era familiar. E porque eu sabia que estaria lá. Mas o fazer só me levou a querer tirar minha própria vida. O fazer me levou a querer tirar minha própria vida. E então, pela primeira vez na minha vida, eu me rendi. Temos que nos render. Temos que nos submeter a alguém maior do que nós mesmos, porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E depois de Jesus, sim, eu tenho meus momentos. Sou humano. Há dias em que eu acordo e naturalmente quero voltar para as coisas, ou às vezes eu acordo. Vocês já estiveram na igreja e estão tentando levantar as mãos e então o pensamento intrusivo mais louco simplesmente surge como se saísse do cérebro, como a coisa mais vil e absurda que você poderia imaginar simplesmente surge no cérebro. Eu sei que não sou a única pessoa a quem isso acontece. Vamos lá. Realmente me ajude agora. Não, é só verdade. Estou falando sobre coisas que
nunca fiz na vida que simplesmente me vem à mente. Eu fico tipo, oh meu Deus, de onde veio esse pensamento? E então você tem que, tipo, capturar esses pensamentos e perceber, ok, o que agrada ao coração de Deus e o que não agrada ao seu coração. E então eu tenho que fazer o que Israel faz. Lá no Antigo Testamento, o Israel do Antigo Testamento, quando eles faziam algo estúpido e então se tornavam escravos do Egito ou algo assim, sabe, eles faziam algo, eles adoravam outro Deus falso e então se perguntavam por que foram escravizados novamente. Eles estão na escravidão e diziam, bem, Deus nos libertou antes. Então, se ele fez isso antes, ele fará de novo, se não com mais poder. Da mesma forma, quando pensamos, temos que pensar, ok, esta coisa não me fez sentir bem da última vez. E se eu fizer isso de novo, provavelmente não vai me fazer sentir bem 10 vezes mais do que não me fez sentir bem da última vez. Então, se Deus vai me libertar de algo e ser fiel a mim, ele vai ser fiel a mim de novo, se não com mais poder. É assim que temos que ver a ambição e pesar as coisas com o coração de Deus. Então, eu estava lendo Ezequiel 3 ontem e me deparei com Ezequiel 3:18. Diz, quando eu disser a uma pessoa má, você certamente morrerá, e você não a avisar ou falar para dissuadi-la de seus maus caminhos a fim de salvar sua vida, essa pessoa má morrerá por seu pecado, e eu responsabilizarei você pelo sangue dela. Então eu estava pensando sobre, tipo, eu tenho muitos amigos que acham que estão seguindo Cristo, mas talvez não estejam vivendo assim. E eu estava pensando, talvez, em qual seria uma maneira cristã de chamá-los, porque parece que Deus está nos chamando para, você sabe, trazer as pessoas perdidas de volta à sua família. Sim, então ele acabou de ler Ezequiel 3, onde fala que se você conhece alguém que está fazendo algo errado e não diz nada sobre isso e essa pessoa morre, o sangue pelos pecados dela está em suas mãos. Assustador pra caramba, certo? Tipo, literalmente muito assustador. Certo, a Bíblia nos diz que quando apresentamos informações às pessoas, apresentamos com graça e verdade. Se fizermos verdade demais, esmagamos a pessoa, somos odiosos, somos maldosos, parecemos hipócritas. Se fizermos graça demais, comprometemos com o pecado deles porque temos medo. Vou ofendê-los. Não. Eu não quero perder a amizade deles ou eu não quero fazer isso. O equilíbrio entre graça e verdade é o amor, que é amar a Deus. Esse amor a Deus te impulsiona a amar as pessoas. Porque quando você se vê da maneira que Deus te vê, então você começa a ver as pessoas com o mesmo valor igual, certo? Nós nos tratamos com o máximo respeito. Tentamos. E assim, quando nos vemos da maneira que Deus nos vê, isso transborda e tratamos as pessoas com o mesmo respeito. Isso faz sentido? Então, quando se trata de apresentar informações às pessoas, temos que ser amorosos. Isso não significa que você deve omitir. Acabamos de voltar de Salem, Massachusetts. O templo satânico está lá. Templos de bruxas estão lá. Estamos conversando com bruxas. E a senhora diz, então você está me dizendo que se eu não parar o que estou fazendo, vou para o inferno? Eu disse, bem, eu não digo isso. A Bíblia diz isso. É verdade. Mas você não precisa ir para lá. A realidade é que se você escolher ter fé em Jesus Cristo, isso faz o coração de Deus feliz e ele concede esse desejo e você estará com ele por uma eternidade. E sabe de uma coisa? Ela não ficou brava comigo. Ela realmente tirou uma foto comigo, me mandou uma mensagem depois e disse, espero que você chegue em casa em segurança. Sabe? Quem pensaria que uma bruxa me pediria para chegar em casa em segurança, sabe? Mas ela não se ofendeu quando eu disse a verdade. E acho que é isso. Temos que parar de viver nesse lugar onde nos importamos com as opiniões dos homens, porque um dia vamos estar diante de Deus e haverá pessoas que vão dizer, por que você não me disse que isso ia acontecer? É por isso que temos que viver isso todos os dias. E muitas pessoas dizem, bem, eu tenho que ir para este campo missionário e aquele campo missionário. Cara, a faculdade é o campo missionário. Seus amigos são o campo missionário porque você pode ser a única Bíblia que eles leem e não precisa ser tão assustador. Eu prefiro falar e parecer um tolo para qualquer um. Se eu vou parecer um tolo para alguém, vou ser um tolo por Jesus. Se eu quiser parecer bobo para alguém, quero parecer um cristão bobo, porque um dia não vai ser tão bobo assim. Como você lidaria com a batalha mental de sentir que sua fé não é forte o suficiente? Certo, ótima pergunta. Como você lida com a batalha mental se sente que sua fé não é forte o suficiente? Certo. Você disse quando sente que sua fé não é forte o suficiente. Então, se você sente que sua fé não é forte o suficiente, mas continua orando, e se sente que sua fé não é forte o suficiente, mas continua lendo sua Bíblia, eu argumentaria que a evidência da sua vida é que você tem fé, mesmo que não sinta isso. Fé não são sentimentos. Porque se fé fosse sentimentos, então eu faria um monte de coisas diferentes porque colocaria fé em um monte de coisas diferentes. A fé é verdade. Nós colocamos... Espere, deixe-me pegar isso para não estragar. Hebreus 11:1. É isso que diz. Agora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você e eu nunca vimos Jesus Cristo face a face, então estamos colocando nossa fé em um Deus que nunca vimos fisicamente antes, mas estamos olhando para a evidência de quem Jesus foi como um ser humano histórico, mas também para o fruto da vida de Jesus, que ele é um homem de palavra e que todos ao seu redor disseram que ele era um homem de palavra. É nisso que estamos colocando nossa fé. E eu não sei quanto a você, mas nos momentos em que não sinto Deus, tenho que refletir sobre os momentos em que Deus interveio, os momentos em que Deus fez coisas milagrosas na minha vida, como quando passo por períodos de seca. O rei Davi escreve sobre isso no Salmo 63. Deus, anseio estar contigo, mas estou em uma terra seca e sedenta. É como, estou em um deserto aqui, Deus. Onde você está? Eu me sinto assim muitas vezes.
Mas eu não posso negar o que ele fez no dia 25 de dezembro de 2020, quando eu ia tirar minha vida e ele me impediu. E eu não posso negar o fato de que quando meus amigos da cidade natal vão para Auburn e eu moro em Los Angeles, Califórnia, e não nos mandamos mensagens ou conversamos por algumas semanas, que eles não me amam, só porque eu não vejo uma mensagem ou sinto absolutamente não. Eu sei que eles me amam. Isso é fé. Estamos colocando nossa esperança em algo que é maior do que nós mesmos. Estamos colocando esperança em algo que é firme. Estamos construindo a fundação nisso. Porque o que a Bíblia nos ensina é que Jesus não muda de ideia sobre você. Eu poderia mudar de ideia sobre você. As pessoas ao seu redor poderiam mudar de ideia sobre você, mas ele não muda. E temos que colocar nossa fé na certeza das coisas que esperamos. Esperamos que um dia Jesus vá tirar o pecado por toda a eternidade e a convicção das coisas que não se veem. Somos convictos pela palavra de Deus e seu caráter. Então a fé não é um sentimento. Lembre-se, colocamos nossa fé na verdade. E nossos sentimentos podem ser bons servos, mas não são bons mestres. Qual é o ponto em que você está meio que falando, tipo, isso é meio profundo, mas vender sua alma ao diabo em Hollywood? O que você acha disso? Sim. Então, estamos meio que... Certo. Você pode vender sua alma para o diabo? Certo. Você não pode vender algo que não é seu para vender. Tudo bem? Então, como é vender sua alma para o diabo? Isso pode soar como uma pergunta boba, mas eu estava conversando com os caras lá em cima. Tipo, onde eu cresci era como a Bíblia, bancos de igreja, hinos, e essa é a vida. E a primeira vez que eu disse à minha mãe que falei com um satanista, ela achou que eu tinha contratado alguém. Ela literalmente disse, não há como isso ser real. E eu disse, absolutamente, é real. Essas coisas existem. Manifestação funciona. É demoníaco, mas funciona. Bruxaria funciona. É demoníaco, mas não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e demônios. Há uma batalha espiritual pela sua alma e acreditamos em um Deus infinito. Agora, vender sua alma ao diabo, eu vi algumas coisas loucas em Los Angeles, tipo, de verdade. E eu vi algumas coisas loucas. Mas você não pode vender algo que não é seu pra vender. Então, o que vender sua alma parece seria eu conhecendo a verdade de Jesus Cristo como um crente e comprometendo por causa de mim mesmo. Isso faz sentido? Então, se eu sou cristão e falo sobre Jesus e acho que ser um mau administrador financeiro é pecaminoso de acordo com a Bíblia, e um cassino me procura e diz, Bryce, promova meu cassino. E eles me oferecem um monte de dinheiro e eu faço isso porque desejo o dinheiro. Estou vendendo minha alma. Isso faz sentido? Você não pode literalmente vender sua alma. Mas é assim que vender sua alma se parece. Você está se comprometendo. Como alguém que sempre foi meio cético em relação a Deus e agora está praticando, quais são algumas coisas que posso fazer? Tipo, quais são alguns conselhos que posso usar todos os dias para me aproximar mais de Deus? Então, alguém que é cético, o que você pode fazer pra se aproximar de Deus? Cara, você vai me odiar? Leia a sua Bíblia e ore. E, tipo, eu digo isso porque, tipo, essa é, tipo, a resposta clichê, certo? É tipo, meu Deus, leia minha Bíblia e ore. Mas é verdade, certo? Deus não te escreveu um livro de leis. Ele te escreveu uma carta de amor. Imagine, por exemplo, que seu pai faleceu e deixou uma última carta que dizia, é assim que você é um pai. É assim que você ensina seus filhos. É assim que você faz isso. É assim que você faz aquilo. Porque seu pai tem o melhor interesse pra sua vida da mesma forma que ele tem o melhor interesse pra você. Então você tem que orar e ler sua Bíblia. Comunique-se com Deus. Se somos amigos, mas não conversamos, somos realmente amigos? Provavelmente não, porque eu preciso aprender coisas sobre você e você precisa deixá-lo falar. E muitas vezes, quando dizemos, bem, eu não ouço Deus falar comigo, talvez só precisemos ficar quietos por um segundo, porque nos movemos tão rápido na sociedade e precisamos dos estímulos de dopamina e todas essas outras coisas. Talvez se ficarmos quietos por um momento e deixarmos Deus falar, é quando ele age. E assim, eu oraria e leria as Escrituras. E por último, todos os dias quando acordo, tenho que me lembrar do Evangelho. Aqueles que foram perdoados pouco, amam pouco, diz Jesus. Mas aqueles que foram muito perdoados, amam muito. E todas as manhãs quando acordo, tenho que refletir sobre as coisas das quais fui perdoado, para que eu possa viver minha vida ao máximo e glorificar a Deus. Como você diria, tipo, como você compartilharia o Evangelho com as pessoas que são, tipo, mais próximas de você, como seus amigos e família? Porque eu sinto que é muito mais fácil, tipo, ir em uma viagem missionária ou compartilhar o Evangelho com pessoas que você não conhece. Mas, tipo, as pessoas que são mais próximas de você são, tipo, as mais difíceis. Sim. Como você prega o Evangelho para as pessoas mais próximas de você? Através das suas ações. Porque as pessoas mais próximas de você sabem que você tem defeitos, certo? E então, quando elas sabem que você tem defeitos e você não está vivendo esse estilo de vida rebelde, ou de repente para de fazer coisas que costumava fazer, ou de repente começa a tratar as pessoas de uma maneira diferente da que já tratou antes, elas vão perceber. 1 Pedro 3,15. Estejam preparados para dar uma resposta a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vocês. Eles perguntam pela esperança em você. O que te dá esperança? Por que você faz as coisas que faz? Por que você ama as pessoas do jeito que ama? E diz, façam isso com gentileza e respeito. Você não precisa ser esquisito sobre isso e dizer, foi o que eu pensei. É como, não, cara, tipo, Jesus mudou minha vida e agora estou seguindo Jesus. Isso não é quem eu sou. Mesmo quando as pessoas mencionam seu passado, sim, é verdade, eu fiz isso. Mas isso não é mais quem eu sou. Sou uma pessoa completamente diferente e não vou me aproximar disso nunca mais. Então, através de nossas ações, Tiago diz, a religião pura é esta, visitar viúvas e órfãos em sua aflição. Ele diz que há algo em viver isso que o torna puro, e não apenas falar sobre isso. Como você ousadia na fé sem medo de ser julgado? Como posso caminhar com ousadia na minha fé, sem temer ser julgado? Na verdade, sou a pessoa mais apavorada quando se trata de compartilhar minha fé. Não estou brincando. Fico tão assustado quando entro em qualquer ambiente.
Fico nervoso, talvez eu comece a tremer. Começo a surtar por dentro. Então sei que eu tenho que orar por coragem. A Bíblia nos diz que quando os 3.000 são salvos no livro de Atos, eles perguntam, o que fazemos? Depois de serem batizados e venderem todos os seus pertences, ele diz, só orem por coragem, então eu sempre tenho que orar por coragem. Uma coisa prática. Depois de compartilhar Jesus com uma pessoa, eu me sinto um pouco melhor, sabe? Não me sinto tão nervoso. Eu penso, não é tão ruim assim. E então isso meio que começa a fluir. Mas por último, como eu disse antes, se eu vou parecer um tolo por alguém, quero ser um tolo por Jesus. Porque nesta vida, um dos ateus mais famosos do planeta, Penn Jillette, ele é um mágico em Vegas, disse, se você é cristão e acredita que Jesus é o único caminho para o céu e que as pessoas que não têm fé nele estão separadas dele por uma eternidade e você não diz às pessoas que ele é o antídoto, eu não tenho nenhum respeito por você. E quando assisti a esse vídeo dele dizendo isso me abalou profundamente. Porque se eu realmente acredito que ele é a verdade, então estou disposto a colocar uma tensão desconfortável em jogo pelo bem da alma de alguém. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? De que adianta alguém se você apenas disser o que eles querem ouvir? De que adianta se você apenas os agradar o tempo todo e não discordar respeitosamente? De que adianta para eles? Absolutamente nada, além de se sentir bem. Então temos que ser ousados e eu tenho que rezar constantemente porque fico tão nervoso e é loucura. Você pode perguntar ao Chris também. Literalmente fomos a FurryCon, 3 semanas atrás. Levei 1h30 pra falar com alguém. Eu não estou nem brincando. Eu fiquei no canto e ele disse, cara, vai falar com alguém. Você está só parado aqui. Mas é também por isso que tenho ótimos amigos que me incentivam a ser ousado na minha fé e uma boa comunidade que me desafia a dizer, ei, vai falar com alguém. Vou orar por nós mais uma vez. Obrigado por terem vindo, pessoal. Eu agradeço a todos vocês. Jesus, muito obrigado por esta noite. Obrigado por estar conosco. Obrigado por nos guiar. Nós te amamos. Queremos nos render a ti. Nós te exaltamos. Fala conosco diariamente. Dá-nos mais fome de ler a Bíblia. Dá-nos mais fome de orar. Deus, nós te amamos. Obrigado. Obrigado pela cruz. Obrigado por ressuscitar dos mortos. Nós te amamos, Jesus. É em teu nome que oramos. Amém. Vamos, cara.